Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui uma receita de frango empanado. Mas antes mesmo da gente preparar o nosso preparo no forno, eu vou ensinar aqui para vocês a como temperar a farinha de rosca ou a farinha de pão para fazer esse empanamento no forno combinado. Essa farinha que eu estou utilizando é a farinha de pão. Nessa farinha a gente vai agregar óleo e colorau para trazer um elemento colorífico para essa farinha e também agregar um pouquinho de umidade nessa farinha para dar liga no nosso empanamento. E a gente vai agregando os dois assim na farinha e misturando aos poucos. A ideia aqui é que essa farinha ela fique com uma consistência de paçoca. E aí a gente vai agregando um pouco mais de óleo colorau conforme a nossa vontade. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de colorau para ajudar na cor. E mais um pouquinho de óleo. Pessoal, agora eu já tô com a minha mistura pronta aqui. Reparem que ela fica nessa consistência mais de paçoca e ela fica bem coloridinha, né? Graças ao agente colorífico, né? Você pode agregar também, se for caso, páprica doce, defumada, aí fica a critério de vocês. Mas aqui eu utilizei colorau porque a gente não quer agregar sabor nessa farinha. Eu vou vir aqui com o meu filezinho já temperado e vou fazer a base do empanamento tradicional. Então, venho, passo na farinha de trigo, dou uma batidinha para tirar o excesso, passo no ovo e aí eu venho na minha mistura temperada de empanamento com a farinha de pão. Essa mistura eu posso estar utilizando para fazer qualquer tipo de milanesa, seja de carne, seja de frango. Eu consigo utilizar essa mesma base para fazer essas frituras no forno combinado. Passei aqui no meu bifinho, dou uma batidinha só para tirar o excesso e vou utilizar para esse tipo de fritura o nosso acessório gene teflonada perfurada para permitir aqui que a fritura ela age em todo o meu bife, né? Ela é perfuradinha justamente para permitir a passagem do ar sobre o meu alimento de forma livre. Vou empanar aqui os meus filezinhos e já a gente carrega o forno. Meus filés já foram empanados e além do acessório permitir esse assamento uniforme, graças a ele ser perfurado, eu também conto com espaçamento lateral entre os meus bifes, para permitir também a circulação de ar entre eles. Se eu faço uma sobrecarga de bifes no acessório, eu não tenho a garantia de um assamento uniforme. Então a gente sempre vai respeitar esse espaçamento e lembrando que para frituras no forno combinado a gente sempre recomenda trabalhar com metade da carga, justamente para permitir essa uniformidade no cozimento. Antes mesmo da gente carregar os nossos filés, a gente tem uma etapa muito importante que é o pré-aquecimento. Então vamos pré-aquecer o forno. Vamos ligar o nosso equipamento. Para fazer esses filés eu vou utilizar a função ar seco do meu equipamento. Vamos pré-aquecer o forno em 220 graus. E agora é só aguardar. Equipamento pré-aquecido, vamos carregar o nosso forno. Importante aqui também a gente sempre carregar o forno com as bandejas espaçadas. Vamos descer a temperatura para 190 graus. Para essa quantidade de bifes, a gente vai fazer a fritura em 15 minutos. Na metade do tempo, eu vou vir aqui e vou acionar o damper para deixar o nosso bife ainda mais crocante e sequinho. Já se passaram 8 minutos do nosso cozimento inicial. Agora, faltando 7 minutos, eu venho aqui e aciono o damper. O damper ele vai extrair essa umidade do meu preparo e vai fazer com que ele fique mais sequinho e crocante. Pessoal, os nossos filezinhos já estão prontos, já estão sequinhos e crocantes. E agora é só levar para o serviço. Lembrando que essa base de empanamento ela serve tanto para carnes, como para peixe, como para aves. E vocês sempre têm que lembrar de utilizar a metade da capacidade do forno. Ah, e o tempo ele vai variar de acordo com o tamanho do seu forno e da capacidade de redes que você vai carregar.